Pessoal, vamos lá então. Vimos a ideia do campo elétrico, revisamos os pontos principais e agora potencial elétrico e energia potencial elétrica. Meu povo, se liga no seguinte, olha só. Potencial elétrico, letra V, beleza? O que é o potencial elétrico? Vamos imaginar o seguinte. Estou pegando aqui ó, a mesma carga Qzão que eu usei no exemplo anterior, estou colocando ela aqui, beleza? Vamos pegar aqui, pessoal, um ponto qualquer dessa reta aqui, tá? Vamos pegar esse ponto aqui, ó, certo? Esse ponto aqui, beleza? Vou chamar isso aqui de posição inicial, né? Aqui, ó, S0, beleza? Nesse ponto, então, eu tenho o quê? Eu tenho um campo elétrico atuando, beleza? Em função da distância entre a carga geradora do campo e esse ponto. Então, temos uma distância, teremos um campo, que será de afastamento, beleza? Então, aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, ó, teremos um campo de afastamento, ó, beleza? Tranquilo? Agora vamos imaginar o seguinte, imaginem aqui que eu coloque nesse ponto uma carga, certo? Ó, vou colocar aqui ó, uma carga positiva também, ok? Então eu tenho aqui uma carga Qzinho, certo? Maior do que zero, tranquilo? Pessoal, pensa no seguinte, quando eu colocar essa carga Qzinho positiva, eu tenho uma carga geradora, Qzão, aqui ó, né, uma carga geradora Qzão e uma carga de prova Qzinho, ambas positivas. Vamos ter o que então aqui? Vamos ter uma força de repulsão. Então essa carga vai ser empurrada para cá, beleza? Então aqui ó, vamos colocar aqui um vetor, força elétrica, aqui ó, beleza? Agora temos também uma força atuando nessa carga. Agora imagine o seguinte, se eu por acaso abandonar essa carga aqui ó, nesse ponto que eu chamei de posição inicial, se eu abandonar, isso significa que a velocidade inicial dessa carga vai ser zero. V0 é igual a zero. Pessoal, se eu abandono uma carga num ponto e essa carga passa a sofrer a ação de uma força F, nós sabemos, pela segunda lei de Newton, que a força F ela é Fr igual a m vezes A. Perfeito? Então nós temos o quê? Uma ação de uma força que vai produzir uma aceleração. Então, se esse cara é colocado aqui a partir do repouso, ou seja, abandonado, ele começa a sofrer uma aceleração em função da ação de uma força, nós temos uma partícula, uma carga, Qzinho, sobre a ação de uma força, que vai gerar o quê? Movimento uniformemente variado, beleza? Então, se eu pegar essa partícula aqui, ó, dessa posição e passá-la para cá, então, ela vai sair daqui e vai ser empurrada até esse ponto aqui, certo? Que eu vou chamar de S, posição final. Teremos, então, uma velocidade final, obviamente, diferente de zero e maior do que zero, óbvio, né? Essa partícula, ela sofre um deslocamento sobre a ação de uma força. E aí, pessoal, vamos lembrar da física mecânica. Se essa partícula aqui sofre um deslocamento em função da força, nós também sabemos que o trabalho mecânico é igual a força vezes a distância, vezes o cosseno de θ. Mas vamos focar aqui, ó. Foca nesse FD aqui, ó. Lembra daquele bichinho que mora lá na Antártica? Foca, certo? Olha lá, FD. Galera, força vezes distância gera um trabalho. Galera, trabalho na física é a mesma coisa que energia, não é isso? Então aqui eu tenho o envolvimento de uma certa quantidade de energia para fazer essa partícula sair desse ponto e chegar até esse ponto aqui, beleza? Ou seja, se eu tenho velocidade diferente de zero, nesse ponto aqui, ó, certo? Exatamente nesse ponto, eu vou ter o quê? Energia cinética, certo? Que é igual a m v ao quadrado sobre 2. Só lembrando da física mecânica, nós podemos estabelecer uma relação entre trabalho e energia mecânica. Lembra? O trabalho, aqui ó, trabalho é igual à variação da energia mecânica, ou seja, da energia cinética. Agora, galera, presta atenção. Se eu coloquei essa partícula aqui, ó, nessa posição inicial, e essa partícula do nada sofreu a ação de uma força, do nada não, né? Em função do campo, né? Mas diga assim, estava lá paradinha, de repente começa a se mover, né? Ganhando velocidade. O que está acontecendo aqui?
eu tenho a energia cinética sendo criada nesse ponto ou convertida de outra energia. Lembra da física mecânica? Princípio da conservação da energia mecânica. Você não pode criar nem destruir energia. Você só pode transformar. Então alguma coisa se transformou nessa energia cinética, certo? Se você lembrar um pouquinho das aulas de física mecânica, certo? Você vai lembrar o seguinte: se eu pegar uma bolinha aqui, ó, abandonar de uma certa altura e essa bolinha cai, certo? Eu tenho o quê? Se eu chamar esse ponto aqui em cima, ó, de ponto A, e esse ponto lá embaixo de ponto B, eu tenho a energia mecânica no ponto A se convertendo em energia mecânica no ponto B. Lembram disso? Ou seja, no A eu tenho altura, eu tenho energia potencial gravitacional. Então eu tenho aqui, ó, mgh se transformando em mv ao quadrado sobre 2. Certo, galera? Só para exemplificar. Então, a energia potencial gravitacional se transformou em cinética. Que tipo de energia aqui, certo, nesse ponto, se transformou em cinética? Exatamente a energia potencial elétrica. Se aqui eu tenho a potencial gravitacional, aqui eu tenho a potencial elétrica. Lembrando, galera, que a gravitacional, ela ocorre em função do campo gravitacional. E essa aqui ocorre em função do campo elétrico, beleza? Então nós temos a energia potencial elétrica se convertendo em energia cinética, beleza? Então, para entender esse movimento dessa partícula desse ponto até esse ponto, você vai ter que entender que houve transformação de energia. Eu tenho um potencial elétrico nesse ponto, certo? Esse potencial em relação aqui à minha energia potencial elétrica vai se transformar em energia cinética, beleza? Por quê? Porque eu tenho um trabalho envolvido. Se eu tenho aceleração, eu tenho um movimento uniformemente variado, eu tenho energia cinética, e se eu tenho energia cinética, é porque essa energia veio de outra forma de energia. Qual energia? Potencial elétrica. Belezinha? Tranquilo até aí, gente? Eu estou aprofundando os conceitos, vocês já me conhecem, né? Vocês sabem que o Bassalo gosta de aprofundar e explicar tudo nos mínimos detalhes da onde vêm as coisas, né? Claro que não dá para aprofundar demais, senão a gente vai entrar em equações aí de nível superior e a coisa vai complicar. Mas no básico, essa é a ideia. Eu tenho então uma partícula abandonada nesse ponto, sujeita à ação de um campo que provoca uma força, que por sua vez provoca a aceleração, e aí faz a velocidade variar. Se a velocidade varia, é que nós temos energia cinética envolvida. E se essa energia cinética está envolvida, é porque ela é oriunda de outra energia, beleza? E uma outra aplicação disso é você reparar que se eu sair desse ponto e vou até esse ponto, eu tenho um deslocamento sob a ação de uma força e, portanto, eu tenho um trabalho que é energia envolvida, beleza? Essa é a ideia central. Então, pessoal, qual é o conceito matemático de potencial elétrico, né? Letra V. O potencial elétrico, nesse ponto aqui, ó, tá? Nesse ponto aqui, ele vai ser igual, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu trocar aqui a canetinha para ficar mais bacana para vocês, certo? Vamos chamar aqui, ó, esse ponto aqui, ó, né? De ponto P, por exemplo, tá? Então, o potencial nesse ponto aqui, ó, ponto P. Então, o potencial do ponto P, ele é igual a energia potencial elétrica dividido pela carga de prova Qzinho. Essa é matematicamente a ideia de potencial elétrico, ou seja, eu pego a energia potencial elétrica nesse ponto e divido pela carga de prova que foi colocada naquele ponto. E aí eu descubro qual é o potencial daquele ponto, beleza? Por exemplo, pessoal, olha só, vamos entender o seguinte. Se eu pego aqui, ó, aquela bolinha, né, que eu abandonei e começou a cair, quanto mais alto eu coloco essa bolinha, maior é a minha energia potencial gravitacional e, em consequência disso, maior é a minha energia cinética, né? Quanto mais alto eu solto uma bolinha, mais velocidade ela chega ao solo. Por quê? Porque eu estou aumentando a energia potencial gravitacional que vai se converter em energia cinética. Tá vendo aqui, ó? Potencial vira cinética. Tranquilo? Então aqui é bem parecido. Se eu aumentar o potencial aqui, ó, o potencial elétrico, né? Eu aumento também a minha energia potencial elétrica. Claro, e aí isso aqui faz aumentar a energia cinética. Então temos uma relação aqui, ó, diretamente proporcional entre potencial elétrico no ponto P
e a energia potencial elétrica naquele ponto, beleza? Mas como é que é a formulazinha da energia potencial elétrica? Vamos lá, galera. Temos então aqui, ó, a energia potencial elétrica é igual a K, que multiplica Qzão, que multiplica Qzinho, dividido pela distância entre elas, D. Não é D ao quadrado, é simplesmente D, beleza? Então a carga que gera o campo, Qzão, ó, essa aqui, ó, a carga de prova Qzinho, o produto entre Qzinho e Qzão, vezes a constante sobre a distância entre elas, beleza? Então repare que quanto menor é a distância, maior é a minha energia potencial elétrica. Se eu pegar essa bolinha, em vez de abandonar aqui, eu abandonar aqui, ó, mais perto ainda, certo? Maior é meu potencial, maior é a minha energia potencial elétrica e maior será a minha energia cinética e, claro, a velocidade, beleza? Então, pessoal, aqui nós temos o potencial em um ponto, certo? Se eu soltar essa partícula nesse ponto, eu passo a ter uma energia potencial elétrica que vai se transformar em energia cinética. Ou seja, se eu abandonar essa partícula aqui, essa energia, ela se transforma em energia cinética. mv ao quadrado sobre 2. Beleza? Deu para entender a diferença de potencial elétrico para energia potencial elétrica? Outra analogia aqui em relação à energia mecânica. Quanto mais alto, maior o potencial, beleza? E quanto maior o potencial, maior é a energia potencial gravitacional. Então, quanto mais perto, né, eu coloco essa partícula dessa carga Qzão, certo? Eu tenho mais potencial e aí eu tenho mais energia potencial elétrica, beleza? Sem entrar em muitos detalhes. Então, meu povo, essa é a ideia central. E como é que você mede a energia? Como é que você mede o potencial elétrico? Certo? Você vai medir em volts, né? A energia potencial é aqui, ó, é medida em joule, a carga é medida em coulomb, e aí você tem joule por coulomb. E aí, em homenagem à volta, deram o nome de volts. Então, 1 volt é 1 joule por coulomb. Beleza? Então, o potencial é medida em volt e a energia potencial elétrica é medida em joules. Beleza? Então, a gente reviu aqui, né? Fizemos a revisão do campo elétrico para que vocês pudessem entender, né, a questão do potencial elétrico em função da energia potencial elétrica. Fiquem tranquilos que na próxima aula eu vou pegar isso daqui e vou detalhar mais, resolvendo exemplos e situações com vocês. Tranquilo, meu povo? Qualquer dúvida, galera, que vocês tenham, coloca no grupo aí do WhatsApp, pode falar comigo no privado, vocês já sabem disso, não tem o menor problema, certo? E eu espero, o mais breve possível, voltar para nossa aula, né, no computador, que é bem mais didática, mais atrativa para vocês, né? Mas eu acho que dá para entender, né? Dá para a gente se virar aqui, né, desse jeitinho até que chegue o meu computador de volta, belezinha? Meu povo, então é isso. O conceito de potencial elétrico, o conceito de energia potencial elétrica e a relação entre essa energia e a cinética, entendendo a analogia que eu fiz aqui, ó, entre potencial elétrico e energia potencial elétrica, altura e energia potencial gravitacional. Tranquilo? Fechou? Beleza? Na nossa próxima aula, que também será gravada, de quinta-feira, eu vou detalhar mais esses temas aqui, tá? Vou bater mais em cima disso e colocar questões de exemplo para a gente ir resolvendo e ir aplicando esses conceitos. No começo, quando você olha, dá a impressão que o potencial elétrico e a energia potencial elétrica são quase que a mesma coisa. À medida que nós vamos resolvendo questão, né, uma atrás da outra, e batendo mais na matéria, vocês vão perceber que existem diferenças, né, bem grandes entre um conceito e o outro conceito. Né? Aqui é o potencial em um ponto e a energia envolvida naquele ponto, beleza? Então, para calcular o potencial que eu tenho ali, eu vou dividir a energia, que é dada por KQ, né, Qzão, Qzinho, sobre D, pela carga de prova Qzinho, beleza? E aí, galera, olha só, antes de encerrar, já adiantando aqui, ó, você pode estabelecer uma relação, né, entre essa fórmula de potencial elétrico e essa fórmulazinha de energia potencial elétrica, beleza? De que maneira? Olha só, você pode pegar aqui, ó, se eu sei que o potencial no ponto P é a energia potencial elétrica
dividido por Qzinho, então eu posso fazer o seguinte, ó. O meu potencial no ponto P é igual à minha energia potencial elétrica, que é quem? Isso aqui, ó, né? K vezes a carga fonte, vezes a carga de prova, sobre D, dividido pelo Qzinho. Tá vendo aqui, ó? Ó, Qzinho, certo? Então eu peguei aqui, ó, a energia potencial elétrica, K, Qzinho sobre D, dividir pelo Qzinho, ó, beleza? Pessoal, isso aqui vai ficar o quê? Ó, potencial no ponto P, K vezes Qzão